Graças e paz, Senhor Jesus, igreja, amém? Amém. E a palavra que o Senhor nos deu para meditar nesta noite, gostaria que vocês abrissem já comigo em Hebreus, capítulo 9, verso 11. Amém, igreja? Amém. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Pai querido, continua falando conosco. Pai querido, nós não sabemos quem escreveu, Pai, essa carta aos Hebreus. Mas nós te agradecemos, ó Deus, porque ela nos esclarece algo maravilhoso que o Senhor trouxe para nós essa noite. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Queridos, o Senhor me direcionou a levar vocês, vou ficar mais pertinho de vocês aqui, a entrar com vocês no tabernáculo. E eu nunca preguei no tabernáculo, já dei aula. Sou professora de adolescência há muitos anos. Então sempre a gente tem que estar tocando, no tabernáculo para entender. Ele acaba sendo um mistério. Se nós não buscarmos na palavra a revelação dela, nós passamos batido por algo tremendo. E Hebreus trata muito disso. Quando o autor dessa carta escreveu para os hebreus, para os judeus, eram judeus convertidos a Cristo Jesus. Porém, eles estavam querendo voltar à velha prática judaica. Eles estavam querendo voltar a praticar a velha aliança. Eles não estavam entendendo a aliança, a nova aliança em Cristo Jesus. Eles estavam querendo fazer tudo de novo. Então essa carta veio para orientar que Jesus cumpriu toda a lei e que ele era a nova aliança, que tudo estava consumado. Então, para nós entendermos isso, e eu creio que se tiver aqui alguma vida que está preso a ideias estranhas, para poder servir o Senhor com coisas estranhas, com elementos que não pertencem à nova aliança, porque agora, queridos, nós somos livres em Cristo Jesus. Pela graça somos salvos. A salvação de Cristo Jesus é perfeita, ela é completa, não precisa de nada, é pela graça, não é mais por sacrifícios, E tem muita gente sacrificando ainda. Tem muita gente querendo ainda trocar com Deus alguma coisa. E quando Deus, voltando lá atrás, no Velho Testamento, os deuses do mundo antigo, todos tinham seus templos. E o único e verdadeiro Deus, não. Então ele convoca Moisés no Monte Sinai. E instrui Moisés a construir um tabernáculo. E ele diz que ele estaria no meio deles. Ele não disse que estaria no tabernáculo. Ele estava ensinando algo àquele povo. Ele não estaria dentro, somente dentro do tabernáculo. A glória dele descia, mas ele estava no meio deles. E 450 anos depois, Salomão constrói então um magnífico templo, onde ele coloca ali a Arca da Aliança. E ele mesmo fala: Senhor, está aqui esse templo, mas nem o céu dos céus podem te conter, quanto mais essa casa que eu edifiquei. E mais tarde depois, 14 séculos depois, Jesus vem e diz: aonde houver 2 ou 3 reunidos, eu estarei. Glória. Só que esse tabernáculo, queridos, acompanhem bem comigo, ele era simples. Ele era uma tenda portátil. Imagine isso aqui
mais ou menos assim, um retângulo. E aonde aquele povo ia era um povo nômade, era um povo andante. E aonde eles iam, eles carregavam tudo do tabernáculo, tudo que o Senhor orientou, a partir do Êxodo 25 ali, tudo que Jesus ali, tudo que o Senhor orienta então a Moisés, é feito criteriosamente nos mínimos detalhes. Então toda vez que aquele povo andava, levava o tabernáculo junto. E quando eles paravam para acampar no lugar que eles paravam, a primeira coisa que eles faziam é construir o tabernáculo. Mas eles atentavam por uma coisa: a porta tinha que estar para o oriente, no leste, onde o sol nascia. E os fundos tinham que estar para o oeste, para o ocidente, onde o sol se punha. Porque ele estava dizendo que ele é o começo e o fim. Ele é o nascer e ele é o porvir da nossa vida. Ele é o autor da nossa vida. Então eles tinham já essa ordem de deixar a porta para o pôr do sol e os fundos para o nascer do sol e os fundos para o pôr do sol. Tudo com uma revelação maravilhosa. Só tinha uma porta do tabernáculo. Então imagina que então o tabernáculo ali uma porta. Só tinha uma porta lá. Por onde vocês entraram? Vamos imaginar assim. Uma porta. E nessa porta uma cortina. E essa cortina tinha 4 cores: o azul, o carmesim, púrpura e branco. Por quê? Porque, será que Deus falou, Moisés, coloca azul porque eu gosto de azul? Não. Tudo com um propósito maravilhoso. A porta, Deus já estava ensinando, porque o Velho Testamento, queridos, é sombra das coisas que estavam por vir. A porta, a única porta, é Jesus. Ali já estava mostrando que não tinha por onde ter acesso a Ele, se não fosse pela porta. E para passar pela porta, tinha que entender algo daquelas 4 cores. O azul. Quando a gente fala de azul, se perguntar para uma criança, o que te lembra azul? O céu. A lei estava revelando para nós Jesus. E como ele disse, aquele que desceu do céu. Ele foi o único que desceu do céu e ao céu subiu. Ele veio do céu. O único que pode dar acesso ao Pai veio do céu. E é Jesus. Tinha um carmesim. Carmesim, o sangue. E é só através do sangue, só através do sacrifício vivo dele, que temos acesso. Nós tínhamos o púrpura. O púrpura, ele trazia, ele significava reinado. Jesus era rei. Quando ele estava prestes a ser crucificado, colocaram um manto de púrpura nele. Colocaram na cruz dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele era o rei. E o branco, santo, o que viria do céu. O único santo neste planeta, que podia nos dar acesso ao Pai. Glória a Deus. E quando passava pela porta, dava-se então para o pátio, para o átrio. E a primeira coisa que se via no átrio era o altar do sacrifício. E esse altar do sacrifício era todo de madeira, recoberto de bronze. Altar porque ele ficava no alto. E ali, os sacerdotes tinham que sacrificar a vítima, o animal. O sangue tinha que ser ali espejado. O sangue, o animal tinha que ser ali consumido. E este altar do holocausto tinha 4 pontas. E o sangue era passado nas 4 pontas deste altar. O que é isso? Que o sangue de Jesus estava para os 4 cantos da terra. E ele morreu para salvar todos os homens que crerem nele. O sacrifício de Jesus foi para todas as nações, todos os povos, línguas e raças. Glória a Deus. Glória, glória. Nesse altar do sacrifício ainda tinham 4 argolas. Essas 4 argolas varadas, transpassadas por varas. Naquela época, por como eles eram errantes no deserto,
eram para eles carregarem o altar. Mas nós sabemos o que significa as 4 varas traspassadas. Jesus foi traspassado pelas mãos e pelos pés. Ali estava todo o sacrifício de Jesus. Quando você passa pela porta, você não tem como andar adiante se você não entender e não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz por você. E depois do sacrifício, depois do altar, havia uma pia de cobre, onde o sacerdote purificava as mãos, onde ele lavava. Isso nos traz a revelação que quando nós entendemos o sacrifício, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, a próxima etapa da sua vida cristã, da sua caminhada cristã, é a sua santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. E quando somos salvos pela graça, essa mesma graça que te salva, ela continua operando na tua vida para te levar à santidade. E essa água dentro dessa bacia de cobre, ela também nos retrata o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Onde nós mostramos para o mundo que somos sepultados em Cristo Jesus. E nós chegamos então na parte mais importante do tabernáculo, onde lá dentro é dividido em 2 partes: o lugar santo e o santo dos santos. E quando nós chegamos nessa parte do lugar santo, havia de novo a cortina, de novo as cores, para nos lembrar que o sacrifício de Jesus é o único que nos dá acesso ao Pai. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. E não tem como ir ao Pai se não for por Ele. Ele é o mediador. Não há outro sequer que possa fazer isso. E quando se entra ali dentro do lugar santo, querido, só entrava sacerdotes e levitas. E lá dentro tinha o quê? À direita tinha uma mesa. E nessa mesa havia uns pães asmos. E haviam 12 pães asmos na direita. Tudo detalhado. Tudo isso que eles fizeram porque Deus ordenou que fosse assim. Esse pão, ele faz referência a Cristo Jesus. Ele é o pão da vida. Mais lá na frente ele vai se revela como o pão da vida. E o pão, para chegar ali naquela mesa, o grão teve que morrer. Quando o grão morre na terra, dá vida a muitos. E aquele pão asmo, ele tipologia, ele representava Jesus Cristo à direita do Deus Pai, como ele está agora, sentado à direita do Deus Pai, o pão vivo que desceu do céu. Quem comer dele jamais terá fome. À frente dessa mesa havia um candelabro, um castiçal, todo revestido de ouro batido. E neste castiçal havia no meio, e no meio desse castiçal, o lugar que se coloca o azeite, havia 3 de um lado e 3 varas de outro. Eram 7 castiçais, um candelabro com 7 castiçais. Isso significa o quê? Os 6, 3 aqui, 3 aqui, isso mostra para nós, homens. Os 6 faz referência ao homem. E no meio Jesus. Jesus como a luz do mundo. E aqueles castiçais tinham que estar aceso dia e noite. Dia e noite. E era colocado com azeite puro. Não poderia ter mistura. Tinha que ser azeite puro. Isso nos retrata o Espírito Santo. É somente Ele. É sem mistura. É sem elementos estranhos nisso. É o azeite, é o Espírito Santo. A igreja, Jesus, depois ele lá em Apocalipse se revela no meio dos 7 castiçais. Ele ali, como o dono da igreja, a igreja é dele. As 7 igrejas, representando a plenitude da igreja. E ele no meio. E o azeite dia e noite. De frente, aí chegava então o véu que cobria o Santo dos Santos.
Então até ali os sacerdotes e levitas podiam entrar todos os dias, porque a ordem era trocar os pães, o azeite, todos os dias. Todos os dias o candelabro tinha que estar aceso, fazendo referência a Jesus, a luz do mundo. Os pães tinham que estar novos, porque era o pão da vida, o pão que nunca vai envelhecer, pão vivo que desceu do céu. E neste véu que faz divisão com o Santíssimo Lugar, havia então a mesa do incenso. Ali era queimado o incenso. Aquela fumaça subia, chegava às narinas do Senhor como um sacrifício aceito. Então, dali para frente, só o sumo sacerdote entrava. Ali os sacerdotes não podiam entrar mais. Os levitas não podiam entrar mais. Somente o sumo sacerdote. E ele entrava uma vez por ano. Lá dentro havia o elemento, o material, o móvel mais sagrado do tabernáculo. Era a Arca da Aliança. Estava lá dentro. E a Arca da Aliança, haviam 2 querubins sobre ela, com as asas assim, com a face para baixo, sobre um propiciatório, que é uma tampa. Quando o sumo sacerdote entrava, dentro do Santíssimo Lugar, haviam desenhos também de 4 querubins. Só o sumo sacerdote tinha acesso ali dentro. Ali refletia, ali mostrava o que veio depois, 1500 anos depois. Já estava revelado lá para Moisés. Quando João vai escrever as cartas de Apocalipse, ali é mostrado os 4 querubins que estavam diante de Deus, que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, a aliança de Deus com aquele povo. E quando os querubins estavam diante de Deus, eles clamavam e clamam dia e noite. Lá em Apocalipse é nos revelado isso. Olha que coisa maravilhosa. E já estava lá no tabernáculo. E eles clamavam e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. E a terra está cheia da sua glória. Dia e noite esses querubins clamam. Eles louvam o Senhor. E sobre essa mesa propiciatória, os 2 querubins, com a face para baixo, guardava o testamento, as 2 tábuas, os mandamentos, escritos pelos dedos de Deus. Ali havia uma prova irrefutável que Deus estava no meio daquele. Guardava essa lei, a palavra de Deus. Depois nós entendemos que a palavra de Deus é Jesus. Jesus no Santíssimo Lugar. Jesus é a palavra. Quando ele se apresenta em Apocalipse, com as vestes salpicadas de sangue, ele é a palavra viva, o verbo que se fez carne, o Deus que habitou entre nós. E as faces dos querubins voltadas sempre para baixo, lembrando sempre, eternamente, olhando o que foi feito por nós. O que foi feito por nós. Ali Jesus revelado. Mais tarde, aqui em Hebreus, nós vamos saber, depois o sumo sacerdote coloca depois a vara de Arão e um vaso de ouro cheio do maná. São essas 3 coisas que haviam dentro da arca. Só que tudo isso é para trazer o quê? A nossa compreensão hoje. Que esses sacrifícios, o sumo sacerdote, para chegar ali, ele chegava da seguinte forma: amarrado pela canela por uma corda com sino. Porque se na hora que a Shekinah de Deus descesse ali, e ele não tivesse com a vida consagrada, ele era morto. E ninguém podia entrar para tirá-lo. Então era puxado pela corda. Quando o sininho parava de balançar, eles então entendiam que o sumo morreu lá dentro, porque ele não estava preparado. E como que ele se preparava? Primeiro ele pegava o sacrifício de um boi, sacrificava o boi lá no altar do holocausto, pegava o sangue do boi, entrava, derramava no propiciatório sangue por ele e pela família, para o Senhor perdoar os pecados dele e da família. Depois ele voltava
Então era sacrificado um cordeiro macho perfeito de 1 ano de idade. E ele vinha com o sangue do cordeiro e derramava sobre o propiciatório para perdoar o pecado do povo. E assim foi Deus. A arca sumiu. Quando chegou em Salomão, depois teve o cativeiro de Babilônia, Nabucodonosor levou cativo aquele povo, essa arca se perdeu. Ninguém sabe dela até hoje. Mas isso não importa, porque ela não é importante mais para a gente. Porque agora que nós lemos ali, nós podemos olhar para Jesus, que fez tudo isso ser realidade na minha vida e na sua. Não há mais sacrifícios. Não há mais nada que você possa fazer. Tudo foi feito. Todo o sacrifício foi feito. Ele derramou todo o sangue por você e por mim naquela cruz. Ele é o sumo sacerdote que naquela sexta-feira, quando ele morreu crucificado na cruz, o véu rasga de alto a baixo, o lugar santíssimo onde ninguém podia entrar, de repente estava então ali aberto para nós hoje termos acesso livre ao Pai. Olha, queridos, tem na cultura judaica, fala que quando o pai perde o seu filho, ele rasga as suas vestes de alto a baixo. E isso também traz para nós a lembrança desse véu rasgado, porque o pai também rasgou de alto a baixo por causa da morte do seu filho. Aquele véu foi rasgado. Hoje nós, sacerdotes, que tinham acesso a só ali o santo lugar, hoje pelo novo e vivo caminho, por este sangue poderoso, nós podemos entrar. Porque o sumo sacerdote, Jesus, aquilo que nós lemos agora, foi sacrifício uma vez só por nós. Ele entrou no santuário e precisou só de uma vez para que Deus recebesse o sacrifício vivo dele por nós, por mim e por você. Que coisa maravilhosa, igreja. Hoje nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso direto ao Santíssimo Lugar. E não está dentro de templos. Jesus trouxe o reino dele. O reino dele está em nós. Nós estamos aqui juntos porque somos igreja e precisamos congregar. Precisamos ajudar-nos uns aos outros, levar as cargas uns aos outros, amar uns aos outros. É isso que Ele quer de nós. Conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. É importante estarmos aqui. Mas lembre-se, estar aqui nessa cadeira, ou eu pregando aqui, ou estar sentado ali, não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Eu preciso entender o sacrifício de Jesus por mim. Eu preciso compreender que desde os séculos passados, Deus deixou tudo pronto. Tudo pronto para que aquele povo entendesse que o filho dele seria um cordeiro vivo, perfeito, e seria sacrificado. Só que quando ele chegou, aquele povo não entendeu. Porque era um povo religioso, era um povo que gostava de rituais, que gostava de sacrifícios, que queriam ainda sacrificar bodes, cabritos, bois, e eles crucificaram Jesus. Mas estava nos planos do Senhor, desde a fundação do mundo. Jesus se entregou por nós. Que colocou Jesus na cruz, o que pregou Jesus na cruz, que segurou ele na cruz, não foram os pregos. Não foram os pregos, foi o amor dele por mim e por você, queridos. E naquela sexta-feira o véu se rasga. O pai em luto rasga aquelas vestes. Agora todos nós teríamos acesso. Não teríamos mais que preocupar se chegando ao Santíssimo Lugar, nós morreríamos por causa da glória de Deus. Porque o sangue de Jesus agora está sobre aquele que crer. Então quando Deus te vê, Ele não vê você. No Santo dos Santos, Ele vê o sangue do Filho dele. E o sangue do Filho
subiu como cheiro suave às suas narinas. O que precisamos mais fazer? O que nós temos visto a igreja fazendo? Exatamente o que aquele povo estava fazendo quando a carta de Hebreus foi escrita para eles. Eles queriam voltar. Eles queriam fazer de novo. Hoje não é diferente. Temos visto tantas coisas acontecendo. Pessoas se fazendo de sacerdotes e entrando com arcas dentro de templos. Trazendo o óleo de Israel para ungir. Trazendo a água do Jordão para que você seja batizado. Para que voltar isso? Se todo o sacrifício de Jesus foi perfeito, é completo para nos salvar. Por que queremos trazer, anulando o sacrifício de Cristo Jesus, trazendo práticas estranhas, antigas? E muitos têm feito isso. Há muitos fazendo isso. Se o Senhor nos trouxe essa palavra hoje, trouxe para mim e para você, para que possamos lembrar que o nosso Cordeiro vivo, ele é suficiente para você. O amor dele por você é suficiente na cruz. Você pode entrar no Santo dos Santos a hora que você quiser. Mas se você precisa de uma coisa, querido, se arrepender, a entrar pela porta, entender que Jesus Ele é Rei, e ao entrar pela porta da salvação, você olhar para o sacrifício dele na cruz e entender que ele fez por você. E mais à frente você então querer, desejar muito mais obedecer do que pecar. Eu nunca vi tanto crente nesse século que antecede a volta de Jesus com pecados não confessos, mas nem sempre pecado. Carnais, não são espirituais, não se arrependem, entram pela porta, brincam com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, coloca coisas profanas no meio de coisas santas. E foi tudo bem detalhado no tabernáculo, justamente para entendermos que o azeite é o Espírito Santo. É Ele que faz todas as coisas, é Ele que opera todas as coisas. Não é pela sua emoção, não é pela sua vontade. O querer ou efetuar é de Deus. Ele te leva, Ele te coloca onde Ele te quiser. Ele faz com você o que Ele quiser fazer. E tudo que Ele faz é para o bem, coopera para o nosso bem. Eu só poderia entender, viver com este câncer, se eu me colocasse diante da cruz e soubesse e entendesse que o que Ele fez por mim, Ele é suficiente para me viver plenamente nele. Enquanto Ele me der os meus dias para viver, eu vou viver uma vida plena nele. Eu não tenho problema nenhum em entender isso, porque eu entendi o sacrifício dele. Então nada para mim agora é sacrificar. Ele não me pediu nada, Ele fez tudo por mim. Eu só precisei me colocar diante dele e me entregar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É só isso que Ele quer de mim, de você. Obediência. Obediência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não precisamos misturar nada. Nós somos um povo eleito, sacerdotes de um reino eterno. A nossa casa não é aqui. Não ajunteis tesouros aqui, onde a traça corrói, onde o ferrugem consome. Mas ajuntei tesouros do céu. Para onde temos que olhar, porque onde estiver o teu tesouro, é onde vai estar o teu coração. Vamos voltar os olhos agora para o Senhor.
Eu concordo com o pastor quando ele disse que a igreja não pode ficar triste, porque nós temos a luz do mundo. Nós temos a luz de Cristo Jesus em nós. Nós só precisamos aceitar este amor. Nós precisamos entender e aceitar o perdão dele. Talvez você entrou aqui com algo lá no passado que te condena até hoje e você não se perdoa. Mas ele te perdoou, querido. Se você se arrependeu, ele se esqueceu. Apagado foi. E os seus pecados se tornam brancos como a lã. Porque o sangue dele é poderoso, suficiente para pagar toda a nossa culpa. Porque aquele povo judeu não podia contar com isso. Hebreus fala que a consciência deles sempre os culpava. Por isso que todos os dias eles tinham que levar a pombinha, eles tinham que levar o animal para sacrificar, para pagar pelo pecado deles. Hoje não. Hoje o nosso pecado está perdoado em Cristo Jesus. Se você está vivendo um pecado na tua vida oculto, é tempo de se arrepender. Como eu disse, eu sou convocado para pregar como se fosse o último dia. O último dia. É tempo de você se arrepender. É tempo de você agradecer a Deus o sacrifício vivo que Ele fez por você. E tomar posse dessa vida plena que Ele quer que você viva nele. E tomar posse dessa herança eterna que temos nele. É tudo isso que Ele tem para você. Que Deus preparou há tanto tempo lá atrás. E hoje nós podemos entender claramente que os nossos olhos não estão mais encobertos. Hoje nós podemos entender. Nós não precisamos mais correr atrás das bênçãos. Nós não precisamos mais correr atrás de milagres. Nós não precisamos mais sacrificar para conseguir. Porque a palavra de Deus nos garante que as bênçãos vêm atrás de nós. Que as bênçãos, que toda sorte de bênção está sobre aquele que ouve a voz do Senhor e a obedece. E a palavra diz que os sinais seguem os que creem. Vamos descansar. Vamos descansar. Eu não sei qual vale que você tem vivido, mas eu falo com propriedade dentro do meu vale que é possível ter paz no vale. É possível atravessar os vales e sentir a mão de Jesus te segurar firme e você ter a segurança que Ele não vai te soltar. Confia no Senhor, igreja. Confia no Senhor. Esse dia é para você lembrar de tudo o que Ele fez por você. Que Deus aceitou o sumo sacerdote como um sacrifício eterno, para que possamos viver hoje, já, agora, a eternidade de Deus. Que a igreja possa receber esta palavra. Possa pedir ao Senhor que mude, transforme a sua história dentro do teu vale. Que você possa amar o Senhor incondicionalmente, assim como eu aprendi a amá-lo. E eu sou apaixonada por Ele. Ele só me fez bem. E Ele só me faz bem. Eu louvo muito o Senhor, muito, por tudo que Ele tem me dado, por tudo que Ele tem me concedido, porque o que Ele tem me dado é o necessário, porque nem eu sei o que eu preciso. Você não sabe o que você precisa. Você acha que sabe, mas só Ele sabe. Se coloque nas mãos dEle, fale com Ele: Senhor, opera a Tua vontade na minha vida. Me ensina a Te amar com amor ágape, com amor incondicional. Me ensina a Te servir de verdade, Senhor. Me ensina a entender tudo que o Senhor fez por mim e amar o Teu sacrifício na cruz. Me ensina, me ajude a me arrepender, Deus. Clame ao Espírito Santo agora por isso. Fica de pé, igreja. Vamos pedir ao Senhor isso. Que você possa agora visualizar tudo isso. Entrar pela porta. Confessá-lo como teu rei. Eu sou a porta. Aquele que entrar, sairá e encontrará pastagens. Todas as portas já estão abertas em Jesus, queridos. A porta é Jesus.
Você não precisa de mais nada. Não tem pastor, não tem homem, não tem padre, não tem sacerdote que possa fazer o que já foi feito. Vá direto a Ele. Não precisa de mais nada. Ele é o único santo, santo, que pôde fazer isso. O único perfeito que pôde atravessar todo o átrio e chegar lá no Santo dos Santos e entregar-se como um perfeito Cordeiro, o Cordeiro vivo que desceu do céu. Foi tudo isso que Ele fez por você. O sangue dele rasgou o véu. É por isso que você tem acesso. Nunca se esqueça disso. Não é pela tua força, não é por nada, não é por obras. Não aceite salvação por obras. A salvação é pela graça. Pela graça. Favor imerecido. Propiciatório quer dizer favorável. O sangue de Jesus foi favorável a nós, propício a nós, para que hoje nós pudéssemos estar diante dele. Aleluia. Feche os teus olhos. Glória. Fale com Deus agora, igreja. Se você está longe do Senhor, dos caminhos do Senhor, peça perdão agora. Se você entrou pela porta e se distraiu na caminhada e não tem visto nada disso na tua vida, nada de vida abundante, nada de alegria, não tem visto nada disso na tua vida acontecendo, peça perdão ao Senhor e clama ao Senhor agora que te volte ao primeiro amor e faça você retornar agora onde você caiu, que você possa se arrepender e voltar ao primeiro amor. O Senhor te chama hoje, jovem, adolescente, senhor, senhora. O Senhor nos chama hoje para estarmos no santíssimo lugar, estarmos ali continuamente. Ali nós temos o pão da vida, ali nós temos a luz do mundo, ali nós temos o candelabro aceso, azeite que não falta, que é o Espírito Santo. Ali nós temos o amor do Senhor derramado sobre nós. O que mais queremos? O que mais podemos querer? A graça do Senhor te basta. A tua graça nos basta, Senhor. Oh Jesus, nos leva, Senhor, ao santíssimo lugar, Pai. Não nos deixa sair dali, ó Deus. Oh Pai, nós queremos estar, meu Pai, santos, ó Pai, sermos perfeitos como o Senhor é. Que a tua vontade se cumpra em nós, Pai querido. Se há pessoas aqui nessa hora, igreja de olhos fechados, não está distante do Senhor, não está vivendo essa vida que Ele morreu para te dar, que Ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai e está vindo, está soltando sobre os montes para buscar, e você não está preparado para subir. Aonde você estiver, com os olhos fechados, igreja, é só o Senhor que quer te ver, querido. Levante a tua mão. De onde você está? Pode abaixar, queridos. Amém. O Senhor te viu, pode abaixar. Se você entrou aqui e não conhece o Senhor Jesus, isso tudo que eu falei foi novo para você. Porque você não entendia que mistério é esse tabernáculo na mão desse povo, para lá e para cá. E hoje você entende que tudo isso se referia-se a Jesus, o Cordeiro Santo de Deus. E você quer passar pela porta. E hoje você entrou aqui e teu coração agora está desejoso a passar por essa porta e descobrir todo o mistério que Deus tem para você desde a eternidade, desde quando você foi gerado no ventre da tua mãe. Se você entrou aqui assim e quer entrar por essa porta agora, aonde você estiver, levante a tua mão também. É só o Senhor que vai te ver. Se você ainda não fez esse compromisso com o Senhor Jesus, se você não entendia esse sacrifício e hoje já entende e sabe o preço que foi pago pela tua vida, se você ainda não recebeu e quer recebê-lo agora, a igreja está de olhos fechados, está orando pela tua vida. Se você quer recebê-lo, não saia daqui sem entrar pela porta. Levanta a tua mão que o Senhor vai te ver de onde você estiver.
Amém. Pode abaixar. Glória a Deus, pode abaixar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Há pessoas entrando por essa porta pela primeira vez, igreja. Clame ao Senhor, igreja. Há mais vidas aqui que querem entrar, querem conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, como Rei e Senhor. Há mais alguém? Há mais pessoas que querem sair daqui para viver este novo e vivo caminho? Mais alguém? Amém. Glória a Deus. A igreja continua de olhos fechados. Nós vamos encerrar agora. Pai querido, está aqui a tua igreja. Que esta palavra possa Pai, dar fruto naqueles corações de terra boa. E sabemos, ó Pai, que o Senhor trouxe essa palavra aqui porque era necessário, Senhor. Era necessário, Pai, trazer à memória a tua morte, trazer à memória a cruz, o sangue de Jesus, para que pudéssemos lembrar e nunca mais esquecermos o quão grande amor que o Senhor nos amou. Muito obrigada, Senhor, por termos acesso ao Senhor. Conduza esta igreja, Pai, para a eternidade. Conduza esta igreja, Pai, pelo Santo dos Santos, até chegar em Sião. Que possamos atravessar os nossos vales. E que o Senhor também possa tirar dos vales aqui que eles estão e levar para os montes, ó Pai. Que eles possam também te conhecer nos montes. Que eles possam te conhecer na bonança. Que eles possam te conhecer, meu Pai, porque Tu és Deus dos montes e Tu és Deus dos vales. Tu és Deus. Nós queremos te adorar nesta hora e exaltar o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Pode assentar.